Hoje vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e saber o que muda para você e para a sua empresa, com o advento da Lei 13.709, que instituiu a LGPD. E para falar sobre o assunto, convidamos um especialista em direito digital, o advogado Pedro Pirajá, assessor jurídico do Sebrae Santa Catarina. O conceito da lei é muito simples, é proteger dados de pessoas naturais sensíveis, efetivamente. E o que são esses dados de pessoas naturais sensíveis? É o nome, é o CPF, é a biometria que a gente utiliza nas nossas residências, efetivamente, é o sexo, é a religião, é para onde a gente vai e de onde a gente vem. Esses são dados importantes que hoje as startups utilizam para obter lucro, efetivamente. Então, o que a lei traz nesse sentido é a proteção do dado da pessoa natural, de você que está nos assistindo. Dr. Pedro, gostaria que o senhor falasse sobre o histórico legislativo da LGPD. O histórico da LGPD diz respeito a um estudo de toda a sociedade em relação à proteção de dados. Toda a legislação brasileira foi tratada em razão de uma lei europeia, a GDPR. E como a gente já conhece o processo legiferante brasileiro, demoramos durante 10 anos para trabalhar nesse processo legislativo e chegamos no ano de 2018 na Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é o paradigma? A primeira legislação, a mais robusta efetivamente sobre proteção de dados, ela vem da Europa. Isso não é à toa. Os Estados Unidos, eles não têm uma lei muito específica no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. E por quê, efetivamente? Apple, Google, Amazon, Facebook estão nos Estados Unidos, né? E são empresas que realmente, de certa forma, tentam burlar essa regra de proteção de dados porque utilizam todos os dados pessoais. Muitos dizem, né? O Google conhece mais de você do que a sua própria esposa, do que o seu próprio marido, exatamente porque eles têm acesso a essa informação sem ter a devida autorização nesse sentido. E essa é a grande guerra. A GDPR, ela traz para a Europa essa obrigação. E quando ela faz isso, ela demonstra uma realidade de proteção. E aí o Brasil aproveita esse modelo para que a gente possa adotar no mundo inteiro a regra de proteção de dados. Quais são os princípios da LGPD e qual sua importância para a sociedade? Eu não gosto de colocar aqui todos os princípios, mas para que você que está nos assistindo entenda quais são os princípios dessa lei, importante dizer, é o princípio da finalidade. Quando uma empresa, por exemplo, uma farmácia, pede o seu CPF para que você tenha um desconto efetivamente, qual é a finalidade desse desconto? Né? Por que ela está pedindo o teu CPF para dar um desconto a você? O que a gente brinca nos aspectos de LGPD é que quando alguém pede o seu CPF para dar um desconto, o desconto é você mesmo. É o dado que você está dando efetivamente, né? Então, o princípio básico da LGPD é no sentido de que eu esteja protegendo um dado pessoal sensível e faça com que a empresa que está utilizando esse dado pessoal sensível informe a você qual é o fundamento dessa utilização. Porque os dados hoje são mais importantes do que o petróleo. A gente fala que dado é o petróleo do futuro, né? Então, por isso que as grandes big techs hoje, Apple, Google, Amazon, são o que são, porque conhecem muito dos nossos dados pessoais. Então, a lei ela vem para proteger aquele ativo tão importante no século XXI, que é o dado pessoal sensível. E quais são as etapas de adequação da empresa à LGPD? Muito importante essa pergunta. E eu sempre digo, os analistas discutem a respeito do tema e da metodologia da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas eu gosto de adotar aqui 4 formatos importantes. O primeiro formato, eu diria para vocês que é a sensibilização. Essa entrevista hoje, Raimundo, com certeza é uma parte dela. Eu estar sensibilizando o público da importância da LGPD é uma primeira etapa importante dentro da sua empresa também. A segunda etapa eu chamo de mapeamento de dados. Então você entra dentro da empresa e identifica quais são os dados pessoais sensíveis que a empresa utiliza e de que forma ela utiliza, por onde entra e onde ele vai sair efetivamente. Esse é o mapeamento de dados. Depois eu vou trabalhar na especificação desse mapeamento e no que diz respeito à parte jurídica, à parte legislativa, políticas de privacidade, regras específicas internas de tratamento de dados, tudo isso é um trabalho multidisciplinar. Então veja bem, a consultoria de LGPD não é inerente a uma só profissão. Ela trabalha de forma multidisciplinar. Você tem que exigir da empresa que implementa a LGPD que tenha
força nesses vários aspectos da implementação. É o jurídico, é o compliance, é a governança e é o tratamento de dados. E por último, a última etapa e talvez até a mais cara aqui, Raimundo, que é a de infraestrutura de dados. Depois que eu passei por todas as 3 etapas especificamente, qual é a última? Eu trabalhar a infraestrutura dos dados que eu utilizo no meu software, no meu aplicativo, no meu celular, né? E fazer uma estrutura que evite aí o vazamento de dados e alguma coisa nesse sentido. E como o Sebrae Santa Catarina está viabilizando a implementação da LGPD no ambiente da micro e pequena empresa? Esse é um ponto fundamental. O Sebrae de Santa Catarina é pioneiro no tema do assunto LGPD. E eu digo por quê. Desde o ano de 2018, nós estamos tratando no ambiente do Sebrae o impacto que essa legislação traria para a instituição. Mas os nossos conselheiros, o Conselho Deliberativo, que envolve todas as entidades empresariais, Fiesc, Fecomércio, Facisc, FCDL, Fampesc, perceberam que não é um impacto apenas na instituição, é um impacto no empresário. E antes mesmo da pandemia, nós percebemos que essa era uma consultoria cara, efetivamente. Não é uma consultoria barata que se encontra em qualquer lugar. E aí o Sebrae trabalhou uma curadoria de grandes consultores nessa área e oferece ao micro e pequeno empresário hoje a implementação em LGPD com um custo totalmente subsidiado pela instituição. Dr. Pedro Pirajá, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço, Raimundo, e quero dar um abraço em todos os telespectadores que estão nos assistindo e dizer que o Sebrae está sempre de portas abertas ao empreendedorismo e a você, empreendedor que está nos assistindo. Um grande abraço.